tempinho, né, Sam? Ah, tá, já tá gravando, já estão entrando. O pessoal tá entrando? Tá. Não sei, já tem bastante gente, olha, Sam. Que bom. Se o pessoal quiser se apresentar, de onde vocês são. A gente está, acho que tem bastante gente de São Paulo, pelo que eu estou vendo. Mas acho que tem gente de fora. Vocês podem sempre mandar um alô aí, dizer de onde vocês são, viu? Isso. Eu vou me apresentar rapidinho e depois você se apresenta, tá, Sam? Tá. Então, meu nome é Paola, eu sou uma das sócias fundadoras do Vet Sapiens e eu me formei na USP junto com a Sandrinha, a doutora Sandra Mastrosink, que na época era conhecida como Sandrinha, e formou, a gente fez residência juntas, e eu depois fiz mestrado lá na USP também. Olha, tem gente de Curitiba, tem gente de Tatuí, boa noite. Muito boa noite. Claro, boa noite, Wisner. E depois eu fiz meu mestrado na USP, eu trabalhei bastante, eu dei aula em faculdade, e depois eu fui para os Estados Unidos, tirei minha licença lá, trabalhei lá e trabalho como veterinária, né? Tirei minha licença no Texas e trabalho no Texas como veterinária há 10 anos. Ótimo. E quando eu voltei para o Brasil, em 2018, eu montei o Vet Sapiens e a gente está aqui para conectar conhecimento, para trazer gente muito boa em contato com o resto do Brasil, né? Com todos os veterinários do Brasil. Quem não conhece o Vet Sapiens, entra lá no site www.vetsapiens.com e hoje a gente vai ter aqui a nossa live com a doutora Sandra Mastrosink, falando de analgesia nas emergências em cães e gatos. Sam, você quer se apresentar? Sim. Boa noite para todos. Obrigada já pela presença de quem está aqui assistindo a gente. Muito bom, como a Paola disse, a gente, mais do que passar uma aula, a gente conseguir conversar, trocar ideia, trocar experiências, tirar dúvidas, esse é o intuito. E a Paola já falou, né? Eu sou a Sandra Mastrosink, eu formei, né, com a PA na USP, e acabando a graduação, nós já fomos para a residência, eu e a Paola, só que depois a gente foi para caminhos distintos, ela mais na clínica médica, na pós-graduação, e eu já trabalhava no mestrado e no doutorado, pós-residência, com analgesia obtida por opioides, né? Então, faz muito tempo que eu tenho esse interesse na área de analgesia, ok? Então, hoje em dia, eu estou aqui em Ribeirão Preto, depois de terminar toda a pós-graduação, eu vim dar aula aqui em Ribeirão, né, no Centro Universitário Barão de Mauá, então sou docente, e tenho também aqui em Ribeirão um ambulatório de dor, certo? Que a gente chama de aliviare. Então, para casos de alta complexidade, seja dor aguda ou crônica. E é muito interessante a gente ver como a veterinária vem crescendo nessa área de analgesia, que nós temos, né, eu saí há pouco tempo, um comitê da veterinária na Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. Então, hoje em dia, a SBED tem um espaço, né, para os veterinários para a gente falar sobre tratamento da dor também nos animais. E é isso que eu faço. Anestesio, atendo os casos de dor, dou aula e tenho realmente um interesse muito, muito grande por essa parte relacionada a tudo que é relacionado à analgesia. Seja o paciente crítico ou não, ele precisa de analgésico, né? É verdade, sem dúvida. E isso mudou muito nessa, porque não sei se você lembra da época da nossa faculdade, que viu o absurdo, né, de alguns veterinários, alguns professores até, que falaram, olha,
depois de uma cirurgia, melhor não dar analgésico, porque daí ele vai se mexer muito, o absurdo, né? Esse é um mais, assim, antigo de tudo, né? Pois é. Não, eu tô falando da nossa idade, né? Que tinha naquela época. Hoje as pessoas têm noção de um animal com analgesia, muito pelo contrário. Ele pode estar num pós-operatório, se ele tem uma analgesia bacana, ele vai ingerir água, ingerir alimento, se locomover, e tudo isso melhora trânsito intestinal, diminui catabolismo proteico, então só tem benefício realmente. Claro que a gente precisa escolher o fármaco apropriado para cada animal. Então, não tem uma receita de bolo, ai, se é atropelado isso, a gente precisa avaliar caso a caso, tá? Aí vamos colocando aí em dúvidas quais os fármacos, tem alguém que quer dar uma opinião? É claro. A gente vai falar bastante coisa ainda, né? Tem bastante gente entrando agora, acho que a gente até pode esperar um pouquinho, porque o pessoal atrasa um pouco, né? Essa hora é hora de janta, hora Acabou de chegar. correria. Mas eu acho que falar sobre isso e falar sobre a importância de... Porque quando a gente pensou nessa palestra, aquele animal que chega na emergência, né, que a gente precisa tomar decisões rápidas e saber o que a gente está fazendo, saber qual o melhor analgésico, qual o melhor fármaco, qual o melhor... a maneira de se administrar esse analgésico da maneira mais eficiente e que não interfira com o resto do que a gente tem que fazer numa emergência, né? Porque a analgesia é uma parte do que a gente naquela situação de uma, às vezes, vida ou morte, ou de uma situação crítica, né? E a gente sempre fica... Eu como clínica, eu sempre tenho essas dúvidas, às vezes. Eu falo, nossa... qual que é o melhor analgésico nesse momento, qual que é a melhor via de administração desse analgésico, qual a frequência que a gente precisa aplicar, então a gente vai conversar sobre isso. Isso mesmo. Porque o paciente que chega e é atendido na emergência, ele pode ser um paciente jovem, saudável, que passou por um pequeno acidente, mas ele está bem. E, por outro lado, a gente tem animais muito debilitados, que a gente vai ser mais restritivo com relação aos fármacos. Então, tem que avaliar realmente com o que nós estamos lidando, né? Claro, né? Se chega um animalzinho jovem que foi atropelado, é um protocolo que a gente vai usar, uma maneira de fazer essa... Se chega um cardiopata que caiu de alguma coisa, é óbvio que vai ser outro processo, outro raciocínio para a gente tomar essa decisão, né? E eu tenho várias dúvidas, eu acho que eu posso começar já fazendo algumas das minhas perguntas e aí depois, porque eu acho que tem bastante gente que está aqui com a gente que vai acabar fazendo pergunta também. Querer esclarecer, né? Uma das coisas que eu sempre questiono, Sam, por exemplo, se a gente tem um animal com uma lesão em medula espinal, né? Se vai ter alguma... se o medicamento ou a analgesia vai comprometer a avaliação daquele paciente, se a gente vai conseguir avaliar se ele tem dor profunda ou não, o que a gente vai fazer, porque a avaliação de dor profunda é uma das primeiras coisas que a gente faz, né, quando a gente vê um animal com lesão uma lesão espinal. E eu queria saber o que você recomendaria, Sam? Bom, Pá, excelente pergunta, né? Normalmente, se a gente utiliza um fármaco opioide, vamos supor, né? Que vai dar analgesia, porém não vai bloquear reflexo motor se ele existir, né? Então, podemos fazer analgesia normal nesse paciente dentro do estado geral de consciência que ele se encontra. Se for um animal que teve um trauma e está com nível de consciência rebaixado, aí você já tem que esperar, né? Porque não tem sentido. Se o paciente está até inconsciente, não há necessidade de um analgésico potente nesse caso, né? Avaliaria, então, a dor profunda antes de fazer essa analgesia?
Ou você acha que nem daria o analgésico nesse momento? Não, acho que pode dar o analgésico, eu acho que o analgésico não vai comprometer a avaliação. Tá. Agora, a gente pode usar um opioide, mas numa dose sim, que ele não fique... titulando, né? Exato. Então, o Isso opioide, por que ele é muito versátil, né? Se a gente comparar com o anti-inflamatório. O opioide, eu posso ir titulando a dose aos pouquinhos, não tem efeito teto, como, por exemplo, um anti-inflamatório não esteroidal. Então, a gente tem a possibilidade de ir titulando, né? E outra vantagem grande de um opioide num paciente crítico, existe antagonista específico. Então, o paciente tem depressão respiratória pós-opioide, isso é mais na medicina, né? Então, o cara que fica na UTI recebendo muito fentanil, chega uma hora que tem que fazer antagonismo, porque ele já não estuba, né? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Isso Ele usa naloxona, Sam? É. Naloxona. Pode ser naloxona ou pode ser uma nalbufina, por exemplo, né? Que é agonista-antagonista. Certo. Lembrando que quando a gente antagoniza o efeito adverso, utilizando a naloxona, vamos também antagonizar a analgesia. Então, tem que fazer uma cobertura na hora de reverter que eu tive num caso, né, era um caso que estava em emergência, a gente tinha dado opioide e ele veio a ter uma parada cardiorrespiratória. Então, durante o CPR, né, durante as manobras de reanimação, as manobras, eu administrei um antagonista, administrei a naloxona. Isso deve ser feito mesmo nessa... Sim. Se você tem um paciente com muita depressão respiratória, outras alterações sistêmicas realmente relevantes, o melhor é antagonizar o opioide, né? Naquele caso, o animal não tinha vindo a parada respiratória por causa do opioide. Era uma emergência, o animal já estava... Sim. Mas, junto com todas as manobras e as drogas de ressuscitação, eu usei o naloxona. Isso deve da ser mesma feito. forma que, às vezes, a gente vai antagonizar a dexmedetomidina. Exato. Né? Então, quando tem antagonista específico, é uma segurança a mais, né? Já os anti-inflamatórios, a gente não tem como antagonizar. Então, sou muito criteriosa no paciente crítico para utilizar anti-inflamatório. Não sei se alguém que está assistindo tem uma experiência diferente, quer comentar. Não, eu também, né? Eu morro de medo de lesão renal e a gente nunca sabe a volemia, não sabe se o animal tem tratamento. Então, o anti-inflamatório, o que acontece? No paciente que está em hipovolemia, como a Paula disse, que vem desidratado, principalmente se estiver em choque hipovolêmico, nem se fala. Mas quem está protegendo o rim numa situação como essa é a ciclooxigenase 2. Então, mesmo sendo esses coxibes super seletivos, não é porque eles são coxibes que eles são seguros para o rim. Numa situação de hipovolemia, até mesmo os firocoxib e outros, eles podem, então, fazer falta, né? Essa ciclooxigenase 2 vai fazer falta para manter a autorregulação renal. Tá? E a filtração glomerular, né? Sem dúvida. E nesses casos, por exemplo, um animal politraumatizado, né? Que tem trauma de músculo esquelético mesmo, mas está bem, ele está consciente, é um animal jovem. Mesmo nesses casos, você evitaria o anti-inflamatório? Ou se você perceber que ele está bem no estado geral, mas é um politraumatizado? Sim. Você optaria pelo opioide? Na verdade, a gente, nesse momento inicial, a gente vai mais para o opioide, para a dipirona. Hoje em dia, a gente tem falado muito na cetamina analgésica também, que ela é bem protetora para a via aérea, não causa depressão respiratória, mas a gente tem que estar ciente, né, de se eu for fazer o anti-inflamatório, ele está hemodinamicamente bem, ele não tem problema de coagulação e não tem problema gastrointestinal.
Então, se é um paciente assim... É difícil na emergência de saber tudo isso. Exatamente. Evita, né, o anti-inflamatório. Porque se chegou na emergência, você às vezes nem tem histórico, você não sabe nada desse paciente. Então, eu também sempre procuro evitar. Eu já sou muito cautelosa no uso de anti-inflamatório não esteroidal, em geral. Mas nesses com emergência, bastante. E você usaria o anti-inflamatório esteroidal ou não? Você evita também? Olha, não tem... Para a literatura não respalda o emprego dos esteroidais, né? Mas, se eu pensar, é um gatinho com fratura de vértebra, não quero dar anti-inflamatório não esteroidal, às vezes até posso usar um pouquinho, mas raramente. O que a gente tem como anti-inflamatório, óbvio, nada daquelas loucuras, daquelas doses absurdas, né, que denota a nossa idade. Quando se fazer aquelas doses absurdas. Sim. Então, a gente, mesmo o pessoal que trabalha com grandes, né, equinos, a gente sempre ouve isso. O cavalo está chocado, fez um corticoide na veia, ele levanta. Eu falo, desculpa, eu não sei explicar. Como que isso foi possível? Não há, né, nem pós-parada, não há motivo para se usar um anti-inflamatório esteroidal. Mas, em trauma medular, etc., ou paciente com uma metástase pulmonar, então são específicos que a gente poderia indicar, mas não é todo paciente que eu uso, não. Sam, uma dúvida que eu às vezes, né, que a gente se depara com os gatinhos obstruídos. Então, eles têm dor, né, e a gente às vezes também tem muito medo, né, de usar muitos medicamentos, eles têm muita alteração eletrolítica e volêmica. O que você recomenda? Bom, então o felino, as pessoas têm um pouco de receio de utilizar os fármacos, né, por conta... hoje mesmo, acho que eu estava anestesiando, falaram, não, porque morfina em gato causa disforia, excitação. Gente, isso são doses absurdamente elevadas. Então, tem até um trabalhinho que é super elegante, assim, um grupo de japoneses, que eles compararam, então, doses elevadas de fentanil e morfina, cães versus gatos. Os gatos, eles tiveram muito menos complicação, menos depressão respiratória, não tiveram outras alterações cardiovasculares. O gato ele foi muito mais resistente do que o cão. Não precisa ter medo de opioides. A gente nem imagina isso, né? Então, o que a gente vai ter no gatinho, né, que às vezes pode dar a impressão que o gato está excitado, é porque o gato, com opioide, ele faz midríase, né? E o cão, miose. Isso por conta de distribuição de catecolaminas. Aí, o que acontece? O gatinho ele chega na emergência, você faz um opioide, dilata a pupila e joga uma luz em cima do animal. Aí ele fica desesperado. Aí ele assusta. Então, na verdade, o que ele está é aflito, mas não é o opioide que causou disforia, de maneira alguma. Olha, que interessante isso. Eu estou vendo que tem um dos nossos participantes aqui. Participantes que está dizendo que prefere a morfina do que o tramadol e a dipirona, né, em gatos. Sim, a potência... Já teve problema, ela disse que já teve problema mesmo usando dose baixa de tramadol. Você também tem essa? Não, nunca tive problema. Tive, não. 3 miligramas por quilo é o que eu costumo usar, um pouco menos que no cão, né? Mas não tive problema, não, com tramadol de boa. Tem muitos estudos que suportam a utilização desse de opioides. Agora, o que é o gato? A gente também tem que ficar atento, né? O gato, ele expressa enzimas, as GGTs, em maneira muito, muito menor do que o cão e o homem. Então, por exemplo, a gente pega um anti-inflamatório que deve ser metabolizado por essa via. Vai ocorrer
então mais dificuldade em eliminar. Sim. Já, por exemplo, se eu for lá estudar meloxicam é pela via oxidativa, essa via eles fazem melhor. Então, você vai ver que os trabalhinhos, eles falam muito mais da utilização de meloxicam em felinos do que outro. Porque a via de metabolização é passível de ser realizada por um felino. Já outros anti-inflamatórios, não. Entendi. E, Sam, uma coisa que eu queria falar, né, para os nossos espectadores, que a gente está fazendo essa aula, né, que é uma aula inicial e gratuita, que está sendo, é o lançamento de um curso que a gente está lançando no VetSapiens, de atendimento de emergencial para clínicos, né, na clínica geral. Então, vai ser um curso muito legal, e hoje a gente vai estar com uma promoção, está 50%, né? A gente vai dar um link aqui para todo mundo que está assistindo, e para quem também não está assistindo, se você quiser compartilhar, vai ser 50%, o curso vai ter 15 horas de duração. Sandrinha é uma das professoras, muitos professores muito legais, você já viu, né? A programação é muito bacana. Tá bem legal. E a gente vai falar muito mais disso, né? Vai ter muito mais aprofundamento em todas essas coisas que a gente está conversando nesse curso que é sobre fundamentos de atendimento emergencial em cães e gatos. Né? Então, aqueles que estão na dúvida e não sabe o que fazer, desde o atendimento, a triagem, a analgesia, a fluidoterapia, tudo isso vai ser coberto nesse curso. E essa nossa conversa aqui vai estar muito mais aprofundada lá também. Né? Sim. No chat, eles vão dar um link para quem quiser entrar, porque vai estar com preço muito bom agora, 50%. Né? Muito legal. Vai falar mais sobre isso depois. Sam, eu tenho uma outra dúvida. Entre os analgésicos, então, a gente falou dos opioides, né? E outras classes de analgésicos que a gente está usando, você acha que eles têm lugar na emergência, né? Muito. Na gabapentina. A gente tem que ver qual desses fármacos. Então, quando a gente fala que vai usar um adjuvante, qual que é o conceito de um adjuvante analgésico? É um fármaco que foi desenvolvido para uma finalidade que não é analgesia, mas que também promove alívio da dor. Então, vamos pensar, você atende um paciente com pancreatite, muita dor abdominal, uma saída muito boa seria a infusão contínua de maropicam, por exemplo, antiemético, e se liga no receptor NK1, neossinina 1, impedindo que a substância P atue. Então, a gente tem aí pouquíssimo efeito adverso, né? E é um fármaco que pode ser utilizado, um adjuvante que pode ser utilizado na emergência. Os gabapentinoides, Paola, qual o problema? É porque só tem via oral. Né? Não dá, né? Então, é muito complicado nesses pacientes. Então, a gente tem, hoje em dia, utilizado gabapentina e até mesmo a trazodona, que é o Donarém, em casa para o paciente vir para consulta. Mas quando ele chega já em emergência, é muito difícil de medicar por via oral. Certo. Né? E Sam, me fala um pouquinho mais sobre o maropicam. Você faz bolos e depois infusão contínua? E qual a dose que você faz? Olha, a gente faz um bolos inicial, extra bula, né? Porque pela bula não é venoso, mas a gente fez esse estudo com a máxima segurança. 1 miligrama por quilo, IV diluído em 3 minutos. Bem lentinho. E aí, depois você começa a infusão contínua, que pode ir de 50 a 150 microgramas quilo. Olha, que bacana. Isso. No VetSapiens, a gente tem calculadora de infusão contínua, mas não tem ainda o maropicam. Eu preciso A gente coloca. Eu vou pôr uns trabalhinhos depois para você, para quem quiser, né? Vai ter como comparar o que os autores dos outros trabalhos utilizaram. Outro fármaco, pode falar. Isso em cães e gatos. Cães e gatos. Maropicam. E você usa mais para dor visceral, ou tem alguma utilidade em outro tipo de dor? É mais para visceral. É mais para visceral. Mais para visceral. Então, um outro adjuvante que é extremamente seguro e hoje está
um destaque muito grande na medicina é a cetamina, em dose subanestésica. Então, como eu disse, né, protege a via aérea, não causa depressão respiratória, pode ser utilizado no paciente, inclusive instável hemodinamicamente, porque ele é simpatomimético. Então, é um dos fármacos que a gente usa bastante. E faz também infusão contínua. Sim. Então, eu faço bolos de 0,5 miligrama por quilo e depois infusão contínua de 0,6 miligrama quilo hora. Isso. A gente tem a infusão contínua de ketamina ou cetamina, tem no VetSapiens, eu uso bastante também. Muito bom. Eu acho excelente, excelente. E nem sempre associado, porque eu uso muito associado com lidocaína e fentanil, mas não necessariamente. Não necessariamente. Só a cetamina já tem uma ação analgésica bem importante, né? Eu tenho pacientes que eles são de dor crônica, mas que às vezes vem numa emergência de uma agudização. Certo. Então, por exemplo, eu tenho discopatia cervical. Sim. Pega, avalia geral, estado geral, mas eu sempre faço um bolos seguido de infusão contínua de cetamina. Nossa, o resultado é muito bom. E aí, se a gente vê que o paciente tem uma resposta muito boa à cetamina para aquele tipo de dor, a gente vai e prescreve a amantadina. Né? Porque é para casa. Para casa. Então, como você não pode liberar a cetamina para o paciente levar para casa, a amantadina tem o mesmo princípio, né, que é antagonizar o NMDA, sendo que você pode mandar remanipular os comprimidos, etc. Mas numa situação emergencial, que o paciente vai passar uma tarde ou 24 horas na clínica, eu costumo utilizar nesses pacientes com agudização de dor crônica, muito a cetamina. Ai, que bacana, Sam. E quando você faz a cetamina, tem algum efeito colateral? Você observa alguma coisa no paciente ou não? A cetamina, você diz? Infusão contínua. Raríssimo, porque essas doses elas são muito menores do que as doses anestésicas. Quando, não, meu Deus, vai aumentar a pressão intraocular, vai aumentar a pressão intracraniana, até mesmo no trauma craniano, tem relato na literatura médica do emprego da cetamina em dose subanestésica. É mesmo? Sim. Então, claro que eu não vou usar 5 miligramas por quilo, 10 miligramas por quilo, mas 0,5 miligrama por quilo, seguido de 0,6 a 1,2 miligrama quilo hora, bastante seguro, com pouquíssimo efeito adverso. E pode ser associado ao opioide também. Pode. Claro. E você você prefere fazer os opioides nesses casos de emergência em bolos, ou você prefere fazer uma infusão contínua, Sam? As duas coisas são possíveis. Primeiro, tem fármaco que você necessariamente tem que fazer um bolos antes de fazer a infusão, né? Mas a gente, quando tem um paciente com instabilidade hemodinâmica, eu não fico repetindo bolos, não. Eu prefiro fazer a infusão contínua. Então, o remifentanil, né, que você estava me falando outro dia, que é um que não precisa fazer o bolos, né? Não, a meia-vida dele é tão curta que você já começa a infusão contínua, você consegue atingir nível plasmático, diferente do fentanil, né? Certo, que precisa fazer um bolos e depois entra na infusão contínua. O remifentanil não precisa. Certo. Direto, tem pacientes até que emergência que vai ter que entrar em cirurgia. E a gente tem que fazer tudo meio que orquestrado para conseguir colocar em plano, porém sem desequilibrar aquele paciente. Então, tem animais que eu faço direto o remifenta com uma MPA, que na verdade já é a infusão contínua. Que bacana. E você, por exemplo, se você não tem como fazer, né? Chegou um paciente que você não consegue avaliar muito bem a hemodinâmica, ele é politraumatizado, você não consegue ver ainda. Chegou. Qual que é o opioide que você usaria num paciente, digamos, um adulto, né? Qual que você pega primeiro? É a morfina? É o fentanil para fazer um bolos? O que geralmente é
o que você recomendaria? Olha, se uma visão geral do nível de consciência, né? Isso eu tenho que conseguir ver, né? Sim, Mesmo que seja segundos. Então, se é um nível de consciência muito rebaixado, eu seguro a onda com o opioide, porque eu não vou conseguir continuar avaliando, tá? Agora, se ele chega politraumatizado, mas com nível de consciência, pode fazer metadona, pode fazer remifenta, pode fazer fenta. Morfina, na verdade, ela causa um pouco de náusea, né? Então, nem sempre a gente quer utilizar, mas estando bem hemodinamicamente, nível de consciência bom, posso usar os diversos opioides. E aí, o que eu falo, né? Que a gente tem que usar a lei do antropomorfismo. Se aquele trauma parece muito dolorido para um ser humano, também é para um animal. É claro, né? Então, a gente não precisa passar escala para saber, que nem outro dia, coitadinho, um paciente, não sei nem se a Laurete está aqui online, mas um paciente lá em Cravinhos, que o trem passou em cima do animal, né? Nossa. Eu não preciso fazer uma avaliação detalhada. Eu vou tentar, fazendo uma sequência, como você mesma disse, analgesia e tentando estabilizar os outros parâmetros. Mas, mesmo sem passar escala nenhuma, a gente sabe, um grande queimado também, como eu já atendi, a gente vai ter dor severa e excruciante. E aí, pela escada da dor, né, da Organização Mundial da Saúde, o que a gente utiliza de analgesia para dor severa? Provavelmente um opioide potente, morfina, fentanil, metadona, sai do tramadol, sai do butorfanol, sai da meperidina, tá? E associado com dipirona, a dipirona sempre pode ser aquela cerejinha do bolo com pouco efeito adverso, né? Essa é uma vantagem nos Estados Unidos, a gente não pode usar dipirona. Então. Sentir falta. Sim. E aí, se ele estabilizou, não tem hipotensão, não tem nada, pode usar também o anti-inflamatório. Então, dor severa, AINE, dipirona, opioide potente. Dor moderada, opioide leve, AINE e dipirona. E se é só uma dorzinha leve, a gente nem precisa de opioide. Às vezes a dipirona faz a dipirona. Ok. Então, cada animal é avaliado e tem um protocolo diferente. E a cetamina também, né? Se é uma... Sim, os adjuvantes, eles entram nessa escada da dor, os adjuvantes, eles vêm correndo toda a escada, pode entrar em qualquer momento do tipo de dor, sim. Então, a gente voltando lá naquele gatinho obstruído, que no fim a gente não conversou, o que você recomendaria? Ele chegou, e aí a gente tem que fazer uma avaliação, o que você faria? Assim, porque é um paciente que tem dor, né, e que a gente está instável, né, geralmente, né, ele pode estar ainda no início, mas vamos falar naquele que já está, você já percebe que já está com disfunção, né? Hipercalemia, que já está apresentando arritmias e tudo mais. Então, e nesses gatinhos, muitas vezes a necessidade também de se fazer uma anestesia até para passar a sonda, né? Sim, não dá para passar sem fazer esse Não dá. Por outro lado, como você bem disse, muito bem lembrado, esses pacientes, eles estão em hipercalemia, potássio lá em cima, que é um veneno para associar com anestesia geral. Então, a gente tem distúrbios de ritmo importantíssimos no paciente em hipercalemia. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma sedação profunda para passar a sonda, conseguir esvaziar essa bexiga, melhorar esse quadro hidroeletrolítico, às vezes eu posso usar uma dose baixinha de dexmedetomidina com opioide, em vez de eu fazer a geral com propofol. Mas aí uma dose bem baixinha, né? Bem baixinha. Medo de fazer a dex assim num gatinho. Eu ficaria com receio. Mas sim, a gente dá doses baixas, né? E assim que possível esvaziar essa bexiga e fazer terapia, fluido que vai baixando o potássio.
Mas claro. fazer, às vezes, um propofol direto e ver É perigosíssimo. é perigoso. É perigoso ter uma parada na indução, sim. O Eu paciente sempre tento esvaziar a bexiga, né, com muito Ótimo. cuidado, antes de passar a sonda, né, fazer o Uhum. visto com muito cuidado para esvaziar, iniciar a Isso fluidoterapia mesmo. E, às para vezes, quando a depois... gente não tem como dosar o potássio, se é um paciente prostrado, obstruído, põe um eletrodo. Observa o ritmo cardíaco, Sim, para você ter alguma noção do que pode estar acontecendo, não, já dá uma né? ideia, né? Agora, A se gente estiver não tem uma muito noção do prostrado, eu vou potássio. fazer só opioide, Certo, né? verdade. Eu consegui fazer uma cistocentese para conseguir pegar uma veinha, e aí depois eu consigo anestesiar com mais segurança. Sam, é uma dúvida, que essa é uma dúvida minha mesmo, numa cadela com distocia. Hum. Alguém tem uma pergunta aqui do gato, deixa eu voltar. A fluidoterapia no gato, no caso de gatos obstruídos, pode ser com ringer com lactato ou precisa com solução fisiológica por causa da hipercalemia? Olha, eu prefiro, se for um hipercalêmico, eu prefiro solução fisiológica, né? Mas ele pode estar em acidose também. Mas eu sempre faço a solução fisiológica se o potássio está muito alto. Você concorda, Sam? É que a gente vê que, mesmo fazendo ringer com lactato, O potássio não vai... o potássio vai clarear. De qualquer maneira, vai Ele vai clarear. abaixar de E jeito. lembrar que no paciente crítico em choque, cuidado fisiológico é fisiológico só no nome, né? Ele tem concentração de sódio suprafisiológico, cloreto supra. Então, pacientes, por exemplo, em choque, que a gente quer preservar rim, etc., cuidado com essas soluções Muito levemente hipertônicas com relação ao plasma. sódio e cloro. Uhum. Então, eu acabo usando o ring lactato, não vejo como um impedimento aí o potássio, porque a quantidade de potássio é pequena e vai clarear. A diurese vai ser tão grande também logo depois da obstrução que vai. Sim. Na verdade, uma coisa que eu não sei, a gente aqui no Brasil não existem soluções que chama Normossol, né? Não tem, Plasma Light, não tem o Normossol, que é o que a gente usa, né? Nos Estados Unidos, a gente não usa tanto nem Ringer com lactato, nem solução fisiológica. Isso. O Normossol ou Plasma Light. E é 0,45%, né, de sódio. Exato, Então, eles são menos. muito mais fisiológicos, né? Muito Isso, em relação ao plasma, ele fica mais equiparado, porque se a gente pegar o ring lactato com o fisiológico e fizer naquela tabelinha comparando com o plasma, o ringer é muito mais fisiológico do que o fisiológico. que é a solução fisiológica, sem dúvida. Uhum. Mas realmente o Assim, ideal seriam esses tipo de fluido que você está falando. não tem nessa aqui ainda. Não. Uma pessoa, Simone, está perguntando sobre o uso de dipirona, se pode ser administrada tanto em gatos quanto em cães. Sim, a gente tem investigado bastante, né? Tem um grupo da USP que eu estou sempre em contato com o pessoal, né? Um grupo que trata dor. E se avaliou, então, a dipirona no felino, realmente a gente acaba tendo que fazer 12,5 miligrama quilo BID. No cão, a gente chega até a 25 TID, né? Então, a gente usa nos dois, cão e gato, porém, mais conservativo, doses menores. Os problemas que a gente observa em gato com dipirona. Dá para fazer 25 miligramas CID ou 12,5 BID. Aí o problema é discrasia sanguínea, que se tem receio, etc. Mas se observa, você já viu algum caso? Olha, eu nunca tive problema com dipirona em felinos. Teve até uma época que eu estava fazendo um trabalhinho com um aluno meu de iniciação, que a gente chegou a usar BID, ia fazendo perfil hematológico e de função renal em todos os gatinhos que receberam tanto meloxicam versus dipirona. Não tive problema em nenhum grupo. Mas o que se tem receio é a agregação plaquetária, discrasia sanguínea, ficar de olho porque o grau de metabolização no felino é menor. Tá? Mas pode usar, pode usar. Pode usar só uma dose menor e uma frequência menor também, né? Exatamente.
Isso é interessante. Eu realmente não tenho a menor experiência com dipirona, porque há 20 anos que eu Não usa lá, né? não usamos, não tem. Uhum. A Juliana, ela está perguntando se é para você repetir aquele seu esqueminha de dor severa e dor aguda. Sim. Das Quando a gente tem um combinações. paciente, ele está estável hemodinamicamente, então eu preciso decidir, tá, não tem problema usar os fármacos nesse animal. Então vamos agora passar para qual o grau de dor esse paciente tem. Ele está estável, mas agora eu preciso usar um fármaco de acordo com o grau de dor. E a gente tem essa escala da OMS, ela foi desenvolvida inicialmente para dor crônica. E hoje em dia a gente utiliza para dor aguda também. Como que é? Dor leve, e aí a gente vai um corte, né, na emergência, um trauma leve, etc. Tá, posso, se ele está estável, posso fazer dipirona e anti-inflamatório. Já é um grau de dor moderado, vamos usar opioide fraco, dipirona e anti-inflamatório. Trauma severo, né? Aí sim, opioide potente, anti-inflamatório e a dipirona. Então, a gente vai de acordo com a intensidade. Não adianta chegar um paciente super politraumatizado e eu vou tentar com tramadol apenas, que é um opioide fraco. Tá? Nesse caso, eu preciso de metadona, fentanil em infusão. Com certeza, a gente vai precisar de opioides mais potentes. E uma coisa que também é uma dúvida minha, porque lá nos Estados Unidos, como você sabe, o tramadol em cães é muito controverso. Aqui eu vejo que as pessoas usam muito mais do que lá, né? Lá eles têm que alguns cães não têm o receptor, ou seja, não tem nenhuma função analgésica, e outros têm. E que aí eles diziam, olha, não, os efeitos não são de analgesia, são de sedação, e eu li alguns trabalhos também, mas eu sei que aqui a gente tem principalmente você tem uma ideia diferente, né? Numa emergência não muito severa, como você mesma disse, o tramadol é uma opção boa para os cães, na sua opinião. O que acontece, né? Por que gerou essa briga tão grande? Até estão tentando fazer coletânea de vários papers que avaliam tramadol no cão, que realmente ele não produz o metabólito ativo. Uhum. Não era o receptor, é o metabólito ativo. E é o O-desmetiltramadol. O gato produz bem, o cão não produz tanto. Porém, o tramadol é um opioide atípico. Ele tem função receptor-Mi mais fraca no cão, mas controle monoaminérgico de recaptação de noradrenalina, serotonina. Então, a gente tem um mecanismo de ação misto, que não vai depender só da formação desse metabólito ativo. Por isso que eu, assim, acredito que para dor leve a moderada é um analgésico bom para cães também. Mas, realmente, o cão produz muito menos M1, que é o O-desmetiltramadol. Então, hoje a gente usa doses mais elevadas, né? Antes usava 2, hoje já começa com 4 miligramas, pensando nessa carência do metabólito ativo. Certo. Em cadelas com distocia, mas cadela que você está imaginando que ela ainda vai conseguir parir, né? Então, é uma emergência, é uma cadelinha distóxica, mas você acha, não, ela vai conseguir. Você começa com ocitocina, cálcio quando necessário. Nesses animais, você faz algum tipo de analgesia? Você recomendaria algum tipo de analgesia ou é melhor não mexer? Tem que ter alguma analgesia, mesmo quando vai partir para cesariana, né? Tentou, eu faço alguns fármacos na MPA, mas tramadol, ou utilizar butorfanol, outros opioides. Durante o período de distocia, então você ainda está achando que ela vai, você já inicia analgesia? Ou você espera até ela tá entrando em... Não, você pode tentar evitar, né, os opioides potentes, porque causa depressão no feto também, tá? Mas opioides leves e dipirona, uso sem problema.
Ela não vai perder a capacidade de fazer força Não motora. vai parar a contração. Não vai parar. Relaxar. Não Então, vai parar. dipirona seria uma boa opção nesses casos. Sim. Aí, é claro, e na cesárea, o que vocês geralmente usam, Sam? Na cesárea, a gente usa também, né, opioides leves, e depois que tirou o útero gravídico, liberou os fetos, agora vai castrar, vai fechar, aí você faz a infusão de fentanil que você quiser, ok. Aí, sim. Assim que os neonatos já forem retirados do útero, né? E você recomenda o uso de naloxona nos fetos, se você usou algum opioide antes? Nos fetos? Pode ser feito sublingual. Então, tem relatos de naloxona sendo melhor que o Doxapran, que o Doxapran também já nem tem mais, né? A gente não usa muito. Né? Nem usa mais, mas sim, pode ser uma opção. Se a gente usou opioide no pré, né? Isso. Pode ser feito, sim, sublingual nos fetos. Certo. E tem uma pessoa dizendo, a Fernanda, que ela sempre usa Maroptan em distocia em cesárea. Interessante, né? Eu nunca usei. A gente não tem nada descrito não tem do uma... Maroptan em pacientes tão novinhos, né? Como que o feto realmente consegue... Mas, sem dúvida, quando a gente fala de dor visceral, o Maroptan é uma boa opção, até para... no pós-operatório, pessoas elogiam porque é um animal que acorda e logo se alimenta. Tá menos nauseado, né? Porque a inalatória causa muita náusea e vômito. Então, quando a gente faz aí o Maroptan, a gente já cerca os dois lados. Um pouco da analgesia visceral e diminui náusea e vômito da inalatória de outros opioides. E você acha que numa emergência, se você vai fazer um opioide, e o opioide geralmente pode causar náusea também, dependendo do opioide, né? Pode causar. Sim. Acha que se você fizer um Maroptan antes, ele ajuda com essa náusea também? Pode ajudar. Tem trabalho que utilizou Maroptan antes da morfina, né? E aí deu menos náusea e vômito intravenoso também. Intravenoso. Esse trabalho especificamente não era intravenoso, mas o que eu fiz de iniciação científica comparando com cetamina, fazia bolos de 1 miligrama por quilo de Maroptan diluído em 3 minutos e aí partia para infusão contínua. Pode ser feito IV. Isso era para controle, nesse seu trabalho era para controle do quê, Sam? Dor pós-operatória eletiva, né? OH. Tá. Mas acredito que não tenha problema no paciente crítico também. Sempre que você for fazer o bolos IV, monitorando, né? Põe os eletrodos, põe o oxímetro, lento e diluído. Lento, certo. E, bom, Santos, tem tanta coisa, eu só queria avisar as pessoas, né, que tem muito mais do que tudo isso no nosso curso. Muito rico esse tema, nossa. Tem muito mais, e assim, se vocês quiserem se aprofundar, realmente entrem lá no nosso link, o curso vai estar maravilhoso, vai ter muito mais do que só essa parte de analgesia na emergência, tem toda a parte de emergência, desde do viagem até a conversa com o tutor, o aspecto legal, toda a parte de fluidoterapia, eletrólitos, glicemia, status epiléticos. A gente tem só gente muito, muito boa. Eu quero ver as outras aulas, hein, Paula? São maravilhosas. Muito porque legal. só vi, assim, realmente o curso... É muito legal. A parte da emergência, tanto do ponto de vista clínico, da anestesia. Achei fantástica a programação, recomendo para o pessoal assistir, que está bem bacana. E o curso é bacana, porque ele vai ser todo gravado. Então, as pessoas que comprarem têm 3 meses para assistir, então assiste no momento que quer, na hora que quer, né? Porque a gente sabe que todo mundo não dá para ficar fazendo assim, cada um tem um horário, né? Não dá para sentar todo mundo no mesmo horário e assistir a aula, então cada um faz o seu horário. E o curso, depois que fica 3 meses disponível, a pessoa tem à disposição, né? Pode assistir quantas vezes quiser, gostou da aula, assiste uma vez, e pode conversar com os professores, vai ter chat, vai dar para tirar dúvida, vai ser muito legal. Sim,
A gente também preparou algumas questões para fazer para o pessoal com base nas nossas aulas, então, até mesmo eu gostaria de responder as questões dos outros professores. Para ver se a gente lembra dessas... Lembrar, muita coisa interessante. O valor é 360, é um valor bem acessível, né? Que realmente a gente quer que todo mundo tenha acesso a esse tipo de conhecimento. Fantástico. Mas hoje, durante as próximas 24 horas, está com 50% de desconto ainda. Aproveitar, pessoal. Muito mais barato, está muito bacana, né? Então, acho que vale muito a pena. Sim, concordo. Sam, eu tenho mais algumas questões aqui, né? Então, uma pergunta que eu queria saber. A meperidina e o tramadol, Sam, a gente não pode usar eles juntos? Eles são antagonistas mesmo ou é mentira? Não, eles não são antagonistas, mas não tem muito sentido. A meperidina, ela nunca é empregada como analgésico, bem dizer, né? Uhum. Ela é mais empregada como um potencializador da tranquilização, da sedação. Então, se é um paciente que precisa de analgesia, eu não vou usar um opioide fraco, como a meperidina, e que só dura 2 horas. Então, eu uso muito mais para MPA do que acaba fazendo uma analgesia profilática, ok? Mas nunca é o fármaco isolado para analgesia, nunca. Certo. Curta duração. Tramadol funciona melhor para analgesia do que... Sim. Tramadol vai melhor. Certo. E em relação à infusão contínua, se você fosse numa emergência fazer uma infusão contínua, você já falou da cetamina. Eu tenho bastante experiência com essa combinação de cetamina, fentanil e a lidocaína. Você usaria essa combinação numa emergência ou você preferiria só a cetamina? Não, poderia utilizar sim. Né? Lembrando que a infusão contínua de lidocaína não é recomendada para felinos. Não, para felinos, tá? claro. Então, mas a gente pode usar FK. Então, nos felinos eu faço sem o L. E, se possível, o ideal é o fentanil numa bomba e acetamina em outra. Por quê? Às vezes, o paciente faz uma depressão com fenta, a gente pode diminuir o fentanil, mas manter a acetamina. Você não tem que diminuir... Porque se você põe tudo na mesma bolsinha, e ele deprimiu com fenta, você vai tirar da seta também. Você vai reduzir os dois, né? Eu deixo o fentanil separado para titular e a taxa de cetamina constante. E você deixaria, se fosse para fazer com a lidocaína, no caso de um cão, você colocaria a lidocaína junto com a cetamina? Isso. E só separado? Exatamente. Bacana. Isso é uma dica boa. Porque a depressão respiratória não vai ocorrer com cetamina e com lido, mas pode ocorrer com fenta. Então, a gente tira um pouco o pé do acelerador do fenta e mantém, não precisa tirar a analgesia da cetamina, da lido. Pode manter. Certo. Sam, vamos falar, assim, uma coisa que eu acho... Deixa eu ver, aqui tinham me pedido aqui para falar um pouquinho dos tipos, né, de drogas, dos fármacos. Quer ver, aqui queria que a gente falasse de novo dos tipos de analgésicos que a gente pode usar. Então, quais as classes, né, de analgésicos que a gente escolheria na emergência? Alguém ficou na dúvida, ou acho que perdeu lá no comecinho. Poderia falar rapidinho de novo, Sam? No paciente que chega emergência e você ainda não conseguiu aferir pressão, não sabe como é que está estado volêmico e eletrolítico, por enquanto eu não faria anti-inflamatório não esteroidal, tá? Então, reservo ele, às vezes, para depois, quando estabilizar. Então, tem muita dor, porém, está ainda nessa fase inicial de atendimento. Os opioides são a melhor opção, porque, inclusive, eles podem ser antagonizados, se necessário. Tá? Claro, essa é a segurança que a gente tem. Exatamente. Então, o que a gente usa mais no paciente crítico? Opioides, e vamos usando um tipo de opioide para cada tipo de dor, como foi comentado, desde leve, moderada a severa. Lembrando que para dor severa, fentanil,
remifentanil e infusão contínua são excelentes opções, tá? E lembrando que a gente tem adjuvantes que podem ser... Eu acho que era essa a dúvida, a pessoa não escutou sobre os adjuvantes. Adjuvante, então, o que a gente pode tem na associar aos emergência opioides? de adjuvante analgésico? Cetamina e maropitã, que seriam adjuvantes que a gente pode usar, né, em infusão, tem muito pouco efeito hemodinâmico, ok? E a gente deixa o anti-inflamatório para... É mais comum um paciente de dor crônica que veio para emergência por ter agudizado, eu usar o anti-inflamatório, do que aquele que está crítico por causa de um trauma agudo e você querer usar o anti-inflamatório. Nesses, a gente é mais restritivo, tem que tomar muito cuidado, ok? Então, a gente tem o opioide, a gente vai titulando, a cetamina em infusão, e os gabapentinoides restrito, porque é por via oral, né? Então, o que a gente tem de injetável que pode ser associado aos opioides? Cetamina, lido e maropitã, eu acho que são os mais indicados. E o corticoide, na verdade, eu não uso muito, mas tem gente que, dependendo de trauma medular, outros tipos de lesões, gosta de utilizar. E ele seria, às vezes, até menos deletério para a função renal do que o não esteroidal. Não esteroidal. Sam, você comentou de usar cetamina, né, em trauma craniano. E eu estava nessa dúvida, o que você usa, né? Qual o analgésico para um animal que veio com traumatismo craniano, né? E com déficit já, que você já percebe que ele está com consciência diminuída, o que você geralmente usa? É complicado esse paciente, mas já tem trabalho na medicina mostrando que essa dose subanestésica bem baixinha não aumenta a PIC, não aumenta a pressão intracraniana, tá? Então, seria a sua primeira opção, antes mesmo de um opioide? Ou se for usar o opioide, tentar os opioides menos depressores, né, do sistema nervoso, para a gente conseguir monitorar a consciência. Claro. Se usar um opioide potente em dose muito elevada, às vezes ele fica sedado e você não consegue avaliar neurologicamente esse animal, tá? Mas, sim, opioides com cetamina, em dose bem baixinha, não há problema. Ótimo, isso é muito bom saber, que eu não sabia que podia usar cetamina em Vou ver se eu acho o trabalhinho e vou disponibilizar. Manda para a gente coloca no VetSapiens também. Deixa eu ver se eu tô esquecendo, porque eu fiz uma colinha aqui para as minhas dúvidas do que eu ia te perguntar. Acho que eu perguntei já quase tudo. Vamos ver se tem mais alguém com alguma outra pergunta para a gente. E você tem alguma coisa a acrescentar, Sam, nessas emergências? Eu acho que é o que a gente estava comentando até, acho que conversando ontem ou hoje cedo, que existem pacientes que vão chegar com lesão importante em via aérea, ou pulmão. Então, nesses animais, o que leva esse animal a óbito em mais curto prazo de tempo é uma obstrução respiratória, é um tamponamento, né? Então, antes de pensar em qual analgésico, eu tenho que melhorar a via aérea. Via aérea. E aí, sim, se a via aérea está limpa, desobstruída, pérvia, aí, bom, agora eu vou começar a pensar nos analgésicos, tá? Então, o que leva o animal em mais curto prazo a óbito nem é hipotensão, hemorragia, nada. É qualquer impedimento à respiração, tá? Então, isso desde a física na exatamente. pneumotórax, Exatamente. alguma coisa que realmente dificulte a respiração. Isso. Então, se é aquele paciente que você vai ter que drenar um pneumotórax rapidamente, melhora, coloca na máscara de oxigênio e aí começa a analgesia. Então, numa emergência trauma, sempre verificar
se não tem tamponamento, né, pulmonar, pneumotórax, etc. Certo. Muito bom. E, Céu, uma outra coisa que eu queria te falar, que eu acho que na semana que vem a gente vai ter uma live, uma outra live, que vai ser sobre cirurgias de emergências, que vai ser com a doutora Cláudia. Cláudia, Flor. excelente. E a Flor e a Cláudia que vão conversar sobre casos cirúrgicos Florzinha. de emergência. Então, vai ser muito bacana, a gente vai divulgar logo, né, a data e o horário. Talvez até coloquem no chat, que eu não me lembro a data e o horário corretamente da nossa live que vai acontecer, que também é uma prévia do nosso curso, né, de emergências, porque também a doutora Cláudia, inglês, que é professora da USP, e a Flor, que é de analgesia e de anestésio também, também vão dar aula nesse nosso curso. Muito então, legal. Elas também são professoras do curso e vão dar essa live na semana que vem. Excelente, excelente. Olha, Sandrinha, eu aprendi muito hoje. Sei que você ainda que tem muito mais na aula que você deu no nosso curso. No curso também dou umas dicas de sedação, além da analgesia, como fazer uma sedação, se o paciente é asa 1 emergência ou asa 3 emergência. Então, acho que isso que a gente também vai aprofundar mais na aula, né? Aprofundar na aula, né? Não, essas coisas são super importantes. E vou acrescentar lá nas nossas calculadoras o Maropitã e o Remifenta. O Remifenta nas infusões contínuas, porque eu acho muito... Vamos sim. Eu queria ver se alguém mais tem alguma questão, se alguém tem alguma dúvida, senão a Sandrinha precisa descansar também, né? Você anestesiou, deu aula, fez de tudo hoje. Não, muito bom, eu gostei. Passou rapidinho o bate-papo, porque, sei lá, quando a gente gosta do assunto, bacana. A gente se perde. É, né? E eu tô aqui... tem alguém perguntando, Sam, se você tem... A Thelma foi... Olha... E se você tem experiência com fitocannabinoide, acho que na emergência não, né? Não, na emergência não, mas para dor crônica já tem um grupo pesquisando bastante. Na emergência não é um fármaco que a gente consegue titular adequadamente para esses pacientes na emergência. Não tenho experiência. Eu também não. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Que é aquilo mesmo que a gente falou, que os animais que não estão muito conscientes não precisa correr, né, para dar um opioide e ainda sedar muito mais, tem que ter proteção, né? E é interessante também que às vezes as pessoas têm medo de administrar um opioide em infusão contínua num paciente crítico, porque acha que vai mascarar a resposta do animal a uma hipotensão. Não. Mesmo infusões contínuas de opioide nesse paciente que já está, então, em atendimento, você continua vendo as respostas de taquicardia, a hipotensão, de arritmia, a hipóxia. Então, já foi provado que o paciente continua demonstrando as alterações mesmo em infusão contínua de opioide. Tá? Não precisa ter medo, porque a gente não pode realmente, é um animal que chega muito, nível de consciência muito rebaixado, a gente precisa primeiro estabilizar. Mas a infusão contínua pode ser utilizada e não vai mascarar as respostas cardíacas a alterações sistêmicas que o paciente vai ter. Tá? A gente precisa estar avaliando na emergência. Uma pergunta muito bacana aqui sobre os bloqueios locorregionais. Muito legal. Emergência. Da Laura Damião. Laura, E eu acho uma ótima saída, né? De você realmente diminuir, né, o uso de alguns analgésicos sistêmicos, né, e usar os bloqueios locorregionais. Isso já é uma prática de alguns intensivistas, né, da medicina. Então, a gente tem aquele paciente com uma fratura exposta, que, na verdade, ele não está hemodinamicamente muito estável, eu vou usar muita morfina e não vai conseguir
analgesia suficiente. E eles fazem o quê? O ultrassom dentro da salinha de emergência e faz um bloqueio esquiático, por exemplo. Olha que bacana. Então, você vai gastar muito menos fármaco, porque para você conseguir coibir a dor de uma fratura com morfina IV, você vai ter que chegar em 0,2, 0,3, 0,4 miligramas por quilo. Sendo que quando você faz um bloqueio periférico, né? Às vezes do neuroeixo a gente já fica com um pouquinho mais de receio, mas um bloqueio periférico guiado por ultrassom vai ser mais efetivo, utilizando, por exemplo, bupivacaína, do que altas doses de morfina IV. Então, muito boa a pergunta da Laura, porque faz sentido, sim, a gente evitar de usar altíssimas doses de opioide sem sucesso e usar um bloqueio guiado por ultrassom com anestésico local que dura 6, 8 horas, sem quase nada de repercussão sistêmica. Maravilha. É muito, muito bacana. Essas técnicas são muito legais, né? E a gente precisa realmente usar. Isso. Ver se tem mais alguma... Tem muita gente perguntando aqui sobre o curso. Legal. A gente pode responder essas perguntas no próprio chat, né? A gente tem o pessoal que está respondendo, mas eu acho que para a gente, olha, tá todo mundo... Acho que já esclarecemos muitas dúvidas. Você já esclareceu muitas dúvidas. A Laurete está aqui indo palma, porque gostou da resposta. Muito legal, viu, Sam? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Muito. E agradecer muito a todos os que assistiram ao curso, que estão aqui com a gente. E semana que vem tem mais uma live super legal também, com a Cláudia e com a Flor, sobre cirurgias na emergência, né? Que são as indicações, quando que precisa, né, entrar numa cirurgia e como fazer essa cirurgia, aquela cirurgia realmente, às vezes, até para minimizar danos, né? Que aquelas emergências que você entra em cirurgia só realmente para estabilizar e depois ver o que a gente vai fazer, e elas vão falar sobre muita coisa bacana. Legal. E lembrar, pessoal, né, de ir lá, entrar e compartilhar o link, porque está com 50% nesse curso, que vai ser muito legal, e vai durar 24 horas. Entrar e se cadastrar. Sam, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, e foi realmente assim, da gente ter esse bate-papo, mostrando que não é porque é um paciente crítico que eu tenho que ter medo de usar analgésico, eu só tenho que escolher direito. Exatamente. Porque dor, privação de sono, ansiedade, tudo isso piora o desfecho do quadro desse paciente. Então, tem mais efeito benéfico do que risco. Você, utilizando adequadamente, a recuperação do paciente crítico vai ser até melhor. Se eu usar criteriosamente, mas usar, sim, os analgésicos. Sim, sem dúvida. E tem tantas coisas hoje, né? Sim. Tem uma dúvida aqui, como estabilizar um paciente canino na emergência vítima da picada de escorpião? Eu não sei, eu não conheço, eu nunca mal picado por escorpião. Também não. Deve parece ter muita que tem dor, o né? soro, Eu acho né? que é dor. Existe o soro, né? contra a picada de escorpião, mas eu nunca atendi nenhum paciente também, né? Tem que, eu acho que só realmente controle dos danos, né? O paciente vai ter muita dor, né? Se você não tiver o antagonista, né, do veneno do escorpião, você tem que ir fazendo estabilização dos parâmetros vitais e analgesia com, acho que às vezes até com opioide, com dipirona, né? E tentar... Não sei nada especificamente. Eu também não sei nenhum antagonista específico, assim. Muito obrigada, Sam. Eu que agradeço a atenção de todos. Muito bom falar com você. Eu também agradeço a atenção de todos. Adorei. Prazer, viu? Prazer foi meu. Boa noite para todo mundo. Um grande abraço
e participem do curso, porque pelo jeito... Entrem no curso que vai ser muito, muito bacana. Vocês vão perder uma grande chance se não entrar nesse curso, porque está muito bacana. Obrigada, Sam. Obrigada, gente. Boa noite. Beijão para todo Boa noite. mundo. Tchau. Tchau, tchau.